certo? Tudo funciona? Tudo ok. Porque eu acho que tu pode fazer na tua direção também. Tá? Minha direção? Tu pode fazer na direção do vídeo. Como artista, exercita um processo de criação que procura tornar visível, isto é, trazer para algum sistema de significação reconhecível e partilhável as informações que transitam ao nosso entorno e são por mim captadas sob forma de pensamento. O que se busca neste espaço de interlocução, dentro de um texto, de uma obra, é esta tentativa de desvelar a experiência de apreensão do mundo pelo sensível. Trata-se principalmente de um trânsito entre mundos, destes que nos circundam e daqueles que se fundam a partir do contato com aquilo que vivenciamos diariamente, um mundo que nos habita. É um estado de porosidade que se instaura, em que a obra acontece ou tem lugar para além de sua materialidade, mas está também posta nessa espécie de campo periférico, um espaço que não é necessariamente visto, mas pode ser intuído ou pressentido. A experiência que pretendo é esta do diálogo, da inclusão do outro, da possibilidade deste outramento, permitir também, nem que seja por alguns instantes, um atravessamento que pode fundar um lugar comum, compartilhado. Em minha prática, percebo que os pensamentos acionam o fazer, mas também se nutrem dele, produzindo novos sentidos, agregando os acidentes de percurso, as inclusões do acaso, aquilo que se mantém ou se afasta dos projetos iniciais. Trata-se também de um processo de contaminação, uma forma de estar permeável a tudo aquilo que apreendo dentro da cultura e do que vivencio no dia a dia,
pequenos acontecimentos do cotidiano, como os passeios com meu cachorro, caminhadas no parque, músicas, leituras que me absorvem, poesia que me faz andar mais devagar, trabalhos de artistas que me instigam a pensar sobre a minha própria produção, conversas com amigos. São vários os elementos que se inserem de maneira transformadora, tanto em meu trabalho em arte quanto na minha concepção de vida. Não passo incólume pelas coisas com as quais faço contato. Pois é, quando tu me propuseste esse depoimento e depois me mandaste aquele material focado no teu projeto de graduação, eu imaginei no primeiro momento que seria uma conversa sobre origens. Eu fiquei exatamente recordando, são alguns anos, mas até ainda há pouco estávamos conversando, são praticamente 14 anos. Eu fiquei me lembrando exatamente de algumas aulas ali na sala 54, que tu me apresentavas alguns textos que tu tinhas escrito e como foi aquele processo. Eu sempre percebi naquele teu trabalho, nos teus interesses, na maneira como tu produzia os teus textos, um interesse por esses aspectos mais conceituais da arte, sem deixar de lado duas coisas que me parecem muito interessantes, que é um certo humor, a ironia, que não cai, digamos assim, no puro blazer, uma pose, que eu acho importante também, porque às vezes o trabalho que joga com o humor e com a ironia, ele pode resvalar de uma forma que pretende, pretensamente interessante, mas que não revela realmente uma postura crítica sobre aquilo que o artista olha. E também, além dos aspectos conceituais, um interesse pela forma, sem que isso perdesse a possibilidade do contato da experiência estética do trabalho. Acho que isso estava presente desde aquele momento. Claro que há um longo percurso depois disso, um processo de amadurecimento. Eu conheci a Glau quando ela foi minha professora na Fevale, na cadeira de Filosofia e Artes Visuais. Eu sempre me reportava a Glau para conversar sobre as minhas proposições em arte, as minhas dúvidas, ou até coisas da vida, assim, que tu fala com uma amiga no café do bar da Facu, mas principalmente sobre essas coisas relevantes nas artes para nós, que éramos um grupo jovem e que a gente viu na Glau uma pessoa que era ao mesmo tempo muito amiga nossa, que era uma pessoa também que era uma professora, Então ela tinha muitas coisas a dizer e muitas coisas que a gente nem fazia ideia, e ela vinha cheia daquela vontade, daquele saber, e deixava todo mundo com água na boca, Ou alguns, não sei, os mais interessados. Mas eu acho que ela sempre acreditou que tinha gente que tinha ideias boas. Então isso tudo levou a gente a pensar sobre essas questões, que a gente precisava realmente agir, sair da cadeira e realmente atuar como um artista. E principalmente perceber as coisas ao nosso redor. Tem várias vezes. Concordo mesmo com a Maria.
ações públicas, elas não necessariamente elas são foco, né? Mas eu necessito do espaço urbano, digamos assim, eu necessito do espaço público mais do que o espaço urbano, né? Não pensar em termos, mas eu preciso dessa dimensão pública, eu preciso do outro de alguma maneira, né? Ele tem que estar presente como uma espécie de um dispositivo de retroalimentação, né? Então funciona essa necessidade de ir para a rua, de entrar em contato, né, com o mundo, né? Então tem essa ideia também de um processo de trabalho que funciona por um princípio de porosidade, né, de fluxo, né? Então de estar aberta a coisas que se apresentam, né? Então tem essa tentativa de reelaboração do que já está dado, de certa maneira. De não produzir algo por simplesmente do novo, né? Não é, eu não sou uma artista que trabalha pela representação de mundo, né? Mas talvez muito mais pela sua ressignificação, pela sua reelaboração. Eu conheci a Glaucis faz bastante tempo. Ela era estudante do Instituto de Artes, tinha um trabalho lá no Solar do Barão, se eu não estou enganada, na Assembleia Legislativa, e organizava exposições, trabalhava lá. Tinha a Cristina Ferroni também, que trabalhava lá na Assembleia. E eu me lembro de um primeiro encontro em que a Glaucis se aproximou de mim e veio falar alguma coisa sobre Panofsky. O Erwin Panofsky. Eu não sei qual era a relação que eu tinha com Erwin Panofsky na época, é um autor que eu sempre gostei, mas por que ela me associou ao Panofsky, ou se tudo isso já é uma mistura de lembranças, eu realmente não tenho mais na memória. E desde ali, a Glaucis se tornou uma pessoa presente muito nas ruas, nas calçadas, né, de Porto Alegre, por onde eu ando bastante também. Acabei acompanhando, eu acho, o trabalho da Glaucis, porque a gente sempre se encontrava e sempre se dava notícias, né? E sempre eu sabia o que ela estava fazendo, eu sabia também que ela sabia o que eu andava fazendo, eu sabia que a gente se acompanhava. Considero uma cientista. Como eu me considero uma artista cientista, eu também me considero uma professora artista, assim, também. E é um lugar que eu ocupo com bastante orgulho. Eu acho que são coisas que são complementares. Aquilo que potencializa o meu olhar e que, de certa maneira, eu me sinto no compromisso de tornar isso público, para que isso potencialize, né, para que essas experiências reverberem no olhar das outras pessoas. Uma coisa que eu guardo muito boa daquele trabalho, eu acho que é diferente e semelhante, que a Glau desenha uma máquina de escrever. É um trabalho assim, ó, muito simples, né? É um trabalho assim barato, mas tem uma ideia muito boa. É uma coisa quase de sacada de crianças, e é uma coisa muito sensível ao mesmo tempo, né? Então ela faz esse desenho no papel, numa máquina, e ela dobra um pouco o papel, então também cria um corpo nesse papel. E quando ela digita no papel, surge o som do teclado, né? E agora também nesse último envio, né, tinha essas fotos, uma parte dessas imagens do projeto anterior,
junto com as fotos com, acho que com uma meia, alguma coisa assim e aí eu fiquei pensando um pouco nos trabalhos anteriores que eu conhecia, né? Eu comecei a relacionar um pouco com isso, assim, claro que eu não tem várias coisas que eu devo ter feito nesses últimos anos, que algumas eu não conheço, mas outras sim eu vi, né? Alguns vídeos e tal. Mas eu me lembrei, assim, muito dos trabalhos do início do ano de 2001, 2002, por aí, né? Depois... Uma coisa que me parece muito sensível e assim própria de um posicionamento, um olhar assim, da mulher frente ao mundo. Eu acho que eu vejo isso em vários dos teus trabalhos, sem que eles percam, digamos, a potencialidade de abranger, não é? Digamos, qualquer gênero, qualquer situação, não é isso, não é que seja uma coisa fechada, mas eu percebo essas questões, não é? No uso, às vezes, de algumas cores, de alguns detalhes, de alguns temas, de algumas questões que tu foca. E eu acho isso uma coisa interessante. Assim. Acho que é uma certa riqueza que o teu trabalho tem, que exatamente faz com que ele escape, não é? Fica restrito numa fórmula que está na moda. Existem questões que são recorrentes nos trabalhos, como, por exemplo, a ideia de transitoriedade, de distensão temporal, uma espécie de esforço para lidar com a falha, ações que implicam grande engajamento. Essa tentativa de se reconhecer no mundo, mesmo que precariamente, em trânsito, tomando o humor como um antídoto à gravidade da vida, a partir de um corpo que se reconhece denso. Claro, a arte também é aquilo que a gente produz, mas ela está ao nosso redor, ela está numa vassoura que para em pé, ou ela está num cara que fica lavando a mangueira num chão sujo e acaba desenhando, né? Então, ela está, digamos, pronta, né? Basta a gente poder ter sensibilidade o bastante para enxergar isso. Para enxergar isso e saber também traduzir isso em forma de trabalho, em forma de questão, né? É esse trabalho que a Glau acha uma vassoura e ela tenta equilibrar essa vassoura e a vassoura para em pé, né? Não apenas uma única vez, ela para em pé durante várias vezes. E a Glau ela vai percorrendo um território ali nas ruas de Paris de noite com essa vassoura, né? Com esse personagem da vassoura que para em pé milhares de vezes. E esse tipo de coisa que eu acho que é muito bom, que é muito sensível tu te dar conta, né? Que também as coisas estão soltas, né? A gente só tem que olhar elas de uma maneira diferente. E, na verdade, também tentar transcender, né? Ora, como uma vassoura poderia parar de pé, né? Como é que ela poderia ter essa ideia? Eu vou botar uma vassoura de pé, entende? Então, eu acho que trabalhos desse tipo, eu acho que trabalhos assim mostram realmente para onde o artista tem que olhar. Ao nosso redor, esperando que alguém realmente necessite daquilo e que transforme aquilo em algo pensante,
em algo interativo, em algo que possa ser exposto e que possa servir para realmente alguma atividade social e intelectual, eu acho. E não só entre os artistas, né? Isso é uma coisa que eu me preocupo muito. Como aproximar um público aparentemente sem instrução das nossas proposições, né? E talvez pegando essas coisas que estão por aí, talvez fique mais fácil. Aí eu tava tentando pensar um pouco esses últimos trabalhos agora, né? Essas imagens. E eu me lembrava assim que os trabalhos anteriores, assim, no início dos anos 2000, assim, 2001, 2000, eles tinham sempre uma relação muito forte assim com fragmentos de um discurso amoroso, né? E então para mim esses trabalhos eram um pouco isso, assim, eram como que fragmentos de um discurso amoroso, assim, cada trabalho reenviava um certo tipo de situação, né? E sempre na época eles eram trabalhos assim onde havia uma muito forte a presença do objeto na época, né? Então todos esses objetos assim eles reenviavam de alguma maneira o corpo, né? Seja porque eles eram, obviamente, alguns eram utilitários, ou eram objetos feitos pensando nas proporções humanas, né? E porque eles reenviavam diretamente ao corpo, né? E só que o corpo estava ausente ao mesmo tempo, né? A maior parte do tempo ele não aparecia, né? Ele começa a aparecer mais no final ali, acho que no Através tem algum, né, que começa a surgir. Mas aí tem outros, aí ele começa a desfocar, né, por exemplo, né? Que realmente a Glaucia seria daquelas pessoas que não iriam deixar de trabalhar depois que se formassem ou que tivessem uma primeira apresentação, né, para esse mundo da arte, para as exposições, que não era só um primeiro cruzamento de porta, né, que ela tinha uma necessidade de trabalho, né, um modo de vida que ela tem, que se dá também através dessa coisa que a gente chama arte. E isso foi uma intuição, então, já desde ali, daquela situação do Itaú Cultural, em que o Jailton era curador, se eu não estou enganado, né? E aí a Glaucia entra justamente com esse trabalho, que era um trabalho muito delicado também e que totalmente inútil, né? Que, no sentido de não se sustentar numa exposição, né? Inútil nesse sentido, dessa fragilidade, né? Qualquer coisa, qualquer soprinho derrubaria, aquele trabalho derrubava, e era um esforço enorme para colocar aquilo em pé. E podia ter se cristalizado ali naquele momento de programa Itaú, né, artes visuais, rumos artes visuais,
Podia ter se cristalizado ali uma fórmula. Eu acho que essa questão do tempo no teu trabalho, essa exploração de materiais, né, que são perecíveis, transitórios, tem a ver com sempre essa ideia da vida e da morte. Né? E você também não tem a possibilidade de prever exatamente o futuro, que é a questão do castelo de cartas, né? Porque podia cair a qualquer momento, recomeçar, não havia absoluta certeza de que desse certo. Né? É um trabalho que envolve uma aposta no corpo. Né? Ou no primeiro momento, nesses aspectos mais de uma situação mais amorosa, enfim, seguido da questão da ausência, né? Da ausência, enfim, de alguma coisa que está faltando lá. Isso tanto às vezes é visível nos próprios objetos, né? Quanto na situação mesmo, né? Que digamos não se completa, né? Ela está numa situação há um elemento de ausência ali, né? E na sequência ali, como por exemplo reservado, há também isso, né? Não há o encontro, digamos, entre o espaço naquele momento, naquele lugar ali, naquele ponto X, né? Quer dizer, haveria outros, mas naquela situação o corpo não pode ocupar aquele espaço, né? Então há, digamos, uma tensão, uma crise, e que é um absurdo, né, ao mesmo tempo, né? Então joga também com isso, né? Joga também com essa dimensão de absurdo, enfim. Na sequência eu me lembro de alguns vídeos também que havia também uma espécie de conflito, que ele também passava por objetos às vezes, né, no caso, e era um pouco uma espécie de conflito com o espaço, né, com o espaço circundante, com a possibilidade quer dizer, tem um vídeo de um carrinho que fica se batendo, né, ele tenta. E então é como se não houvesse saída, né? Aquela coisa fica se batendo, entrando em choque com as paredes, né? Aquilo cria um dinamismo, ao mesmo tempo pode ser uma metáfora, enfim, de uma situação de fechamento, né? Percebia assim que a Glaucia era realmente uma pessoa do mundo, é uma viajante, que ela é viajante também quando ela está em Porto Alegre, né? Que ela tem um olhar de exploração, de curiosidade, de alegria, de interrogação para as coisas que estão à volta dela o tempo inteiro. É uma flaner em qualquer lugar que ela esteja. E fazia muito tempo que eu não via um trabalho fresco, potente, ao mesmo tempo consistente, né? Feito de fragmentos, sim, mas que tem uma continuidade, uma necessidade vital, que segura todas essas coisas numa armação que é o trabalho. E isso me deixou super contente, eu fiquei super feliz, porque a gente fica feliz vendo o trabalho da Glaucia, porque ele tem narrativa, ele tem humor, que é algo dificílimo de encontrar nas artes visuais, sem ser um humor snob, um humor difícil. É um humor acessível, é um humor muito gostoso, é algo dela, né, que nos faz um bem enorme, assim. Foi muito bom ver no trabalho da Glaucia uma espécie de oásis em relação à aridez profissional, né, com que a maior parte dos jovens está encaminhando o seu trabalho artístico, né. Eu diria para mim encontrar especialmente o vídeo dos pássaros, né, que tem a pausa e aquele momento de suspensão, aquilo me tocou, fazia muito tempo que o trabalho não me tocava assim. E eu fiquei grata por esse trabalho estar ali. Nos últimos trabalhos, quer dizer, a situação, por exemplo, do corpo que antes estava ausente, ele aparece, né? Ele começa a... Mas me parece também que ele aparece e ao mesmo tempo ele não tem mediações, digamos, né? Porque o corpo nu, ele não tem, quer dizer, normalmente a roupa, né? A gente pode pensar assim que a roupa, enfim, ele produz uma espécie de camada, né? Uma camada, sei lá, de tanto física quanto cultural, né? Entre o corpo e o meio ambiente, né? E ali nessas imagens não há essa camada, né? Quer dizer, o corpo ele está de alguma maneira ele se coloca numa relação direta com esse meio ambiente, né?
Então é uma coisa um pouco crua, digamos. Ela só não seria mais se não fosse por exemplo, a presença da cor, por exemplo, né? A presença da cor que tinge, digamos, essa cena, né? E que de alguma maneira atenua esse contato direto, mais cru, assim, né? Com esse ambiente. Eu só queria dizer uma última coisa. Pode ser? Pode. Tá. Não, no mail que tu tinha enviado, assim, tinha umas questões assim, bom, quem é Glaucius, né? Tinha umas questões assim, enfim, né? Então, eu não sei quem é Glaucius. Mas o que eu sei da Glaucius, eu sei pelo que ela faz. Né? Eu sei muito a partir do que ela, né? Porque o que ela faz às vezes me diz uma outra coisa, ou me mostra uma outra, do que talvez no contato direto com ela, enfim, do que... E isso me leva a pensar algo que... Até que ponto, por exemplo, as questões não são invertidas, no certo sentido, né? Que a gente tem a tendência a pensar assim, fulano produziu tal trabalho, né? Enfim, né? Fulano criou a tal obra, enfim, né? Então, pensar o contrário, assim, até que ponto o trabalho não nos inventa, digamos, né? O trabalho não nos... Até que ponto o trabalho não é aquele que nos cria, ou que nos inventa, né, quanto pessoas e tal, né? Isso me deixou pensando essas questões, assim, né? Era isso. Bem te vi.